Olá, como vai você? Seja bem-vindo a mais uma aula de Power BI. Meu nome é Karine Lago e na aula de hoje nós vamos conversar sobre colunas de exemplos e as suas últimas melhorias que tiveram nessa atualização daqui do Power BI de novembro de 2017. Basicamente, nós vamos falar sobre esse tópico daqui, ó, adicionar colunas de exemplos e suas melhorias. E aí, eu vou te mostrar nesse meu arquivo de Power BI algumas colunas de exemplos baseadas nesse arquivo daqui de Excel. Aqui a gente tem o país, o estado e a cidade e uma quantidade. E também temos clientes. E vamos supor que eu queira dividir essa coluna daqui e mostrar apenas o código do cliente e juntar país, estado e cidade e categorizar esses números aqui. Eu posso fazer isso de várias formas e uma delas, que é a mais rápida de todas, é utilizando as colunas de exemplo do editor de consultas. Então vamos lá para o nosso Power BI. Primeiro eu vou fechar essa coluna de exemplo e vou vir aqui em obter dados do Excel. Eu vou procurar por essa minha base, ela vai estar aqui, coluna de exemplo. E aqui eu vou ter duas fontes de dados para escolher. A primeira é a planilha, que é onde estão os meus dados, e a segunda é a minha vendas cliente, que é a mesma coisa que a minha planilha, só que aqui está numa tabela. E como a gente está importando de um Excel, sempre é recomendado você delimitar seus dados em uma tabela para você ter certeza que você está importando apenas o que você quer, os seus dados contínuos. Então, eu vou escolher aqui a minha tabela vendas cliente, que é aquela que eu acabei de te mostrar, e vou clicar em editar. O editor de consultas vai ser aberto aqui na frente do Power BI. Ó, o Power BI está aqui atrás e o nosso editor de consultas está aqui. E eu tenho aquelas mesmas colunas que eu acabei de te mostrar. E a coluna de exemplos é utilizada dentro do editor de consultas por essa guia daqui, ó, adicionar colunas. Porque como a gente vai estar fazendo modificações nesses dados aqui, nós vamos nos basear nessas colunas para adicionar novas colunas aqui. Então vamos lá, eu vou colocar esse dado um pouquinho menor e vou vir em colunas de exemplos, em adicionar colunas, e vou escolher da seleção primeiro. E qual que é a coluna que eu estou selecionada? É a cliente. E aqui eu vou fazer uma simples transformação de separar o cliente aqui, porque eu não preciso desse nome daqui, cliente, para todas essas linhas. Eu preciso só do número, certo? Então vamos retirar isso. Então eu vou escolher aqui colunas de exemplo da seleção. E nossa coluna de exemplo vai chamar apenas código cliente. E aqui, nessa primeira linha, eu vou dar 2 cliques e vou começar a escrever o que eu quero extrair. Eu vou dar um exemplo para o Power BI. E o exemplo vai ser O428, que são esses últimos 4 caracteres. Eu vou apertar Tab no teclado e olha só, ele já identifica e me dá aqui, num cinza um pouco mais clarinho, falando que esses dados aqui ainda são sugestões, o que vai acontecer quando eu apertar em OK. Então, ele vai extrair todos os últimos 4 caracteres dessa nossa coluna de clientes. E qual que foi o raciocínio realizado aqui? Bom, esse exemplo que nós fizemos vai gerar esse código M daqui, que vai utilizar a função text.afterDelimiter, ou seja, ela é uma função de texto que vai ser aplicada nessa coluna daqui e vai extrair o texto depois de um delimitador. Então, a gente primeiro declarou aqui qual que vai ser a coluna e depois ele identificou qual que é o delimitador dessa coluna, que vai ser o espaço. A gente tem um espaço entre esse número daqui e esses clientes aqui. E aí, consequentemente, ele nos deu esse resultado. Quando eu apertar OK, uma nova coluna vai ser inserida aqui na direita, com o nosso código M aqui em cima. Ó. Foi adicionado uma nova coluna na nossa tabela, baseada na nossa última etapa do editor de consultas, que para cada texto da nossa coluna cliente, depois do delimitador mencionado aqui, que foi esse espaço em branco, retirar tudo que vem depois. E aí nós resultamos esse código de cliente limpo. E como resultado, eu posso apagar essa nossa coluna porque eu não preciso mais utilizá-la. Eu quero usar somente o código de cliente. Esse é um tipo de coluna de exemplo que nós temos dentro do editor de consultas no Power BI. E esse exemplo ainda não é a última atualização que teve no Power BI. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Mas antes, eu quero mostrar também uma adição de várias colunas, de textos de várias colunas, a partir das colunas de exemplo. Então, aqui eu selecionei país, estado e cidade. Eu vou clicar em colunas de exemplos, da seleção, e eu quero juntar primeiro a cidade, depois o estado, depois o país, para colocarmos essa informação em uma coluna que vai se chamar localização, e depois colocar essa localização em um gráfico. Então, aqui, eu quero juntar primeiro a cidade, né? Então, eu vou escrever Ariquemes,
que é essa primeira cidade. Depois eu vou colocar uma vírgula e vou escrever Rondônia. E depois vírgula, Brasil. Vou apertar Tab para ver se ele vai identificar. E olha só, primeiro ele está pegando a cidade de todas as colunas, depois o estado e depois o país. E deu certo. Vou apertar OK. Ele está processando. E pronto, agora a gente tem nossa localização que junta esses 3 tipos de dados separados em colunas. E o que a coluna de exemplo fez aqui? Ela utilizou a função text.combine e combinou a cidade com uma vírgula. Deixa eu aumentar um pouquinho essa barra de fórmulas. Combinou a cidade com uma vírgula, depois combinou o estado com outra vírgula e depois o país. E determinou que esse tipo de junção era texto. E isso a gente fez simplesmente clicando aqui no editor de consultas. Nós não precisamos nem encostar a mão nesse código daqui. Eu só estou mostrando para você, para ver o poder da coluna de exemplo e como você pode rapidamente fazer edições nos seus dados. E agora vamos para o nosso último exemplo sobre as colunas de exemplo dentro do editor de consultas, que é fazer uma categorização de valores através de um padrão que a gente vai determinar aqui no editor de consultas. E nós vamos utilizar dessa vez essa coluna daqui de quantidade. Então, com ela selecionada, eu vou vir em coluna de exemplo da seleção. E aqui a gente vai chamar de categorias. E antes de mais nada, vamos avaliar qual que é o tipo de dado que a gente tem aqui em quantidade. Bom, eles são números e a gente tem, deixa eu ver aqui qual que é o range. Bom, eu acho que nenhum deles passa de 100 e nenhum é abaixo de 0. Então, eu acho que eu posso fazer assim, ó. O 24, ele vai ser a categoria até 30. Eu vou simplesmente escrever aqui. Quando eu apertar Tab, nada vai acontecer porque eu ainda não dei informações suficientes para o editor de consultas identificar um padrão. Aqui eu só coloquei um tipo de informação. Se tivesse outro 24, ele colocaria até 30. Bom, aqui no 40 eu vou colocar até 80. Então, vai ser dados de 30 até 80. E aqui no 6 eu vou colocar também até 30. Olha só, a gente já tem um padrão. A quantidade de 24 é até 30 e a quantidade de 6 também é até 30. Eu vou apertar Tab e ele já conseguiu identificar que todos aqueles números que são abaixo de 30 devem ter a informação aqui em categoria até 30, porque a gente tem aqui, aqui e aqui também. E todos aqueles que são acima de 30, ou seja, eu coloquei aqui até 80, eu poderia até descrever melhor, né? Acima de 40. Vou apertar Tab. E ele também consegue modificar aqui essa nossa condicional. Então, acima de 40, ele colocou aqui. Então, identificou que 47 é acima de 40, 53, 58, 54. E o que a coluna de exemplo está fazendo? Ela está gerando essa condicional daqui. If a coluna quantidade for maior ou igual a 40, então você vai colocar acima de 40 nessa coluna daqui de categorias. Se não, else até 30. Eu vou apertar OK. Ele vai gerar o código que a gente acabou de ler. E adicionou a nossa nova coluna de categoria. E essa é a melhoria que foi adicionada atualmente. Ele consegue identificar padrões que você coloca nos seus dados, sem você precisar usar uma coluna personalizada e escrever esse código daqui na mão. Por exemplo, se eu não estivesse utilizando a coluna de exemplo, eu teria que adicionar uma coluna personalizada. E aqui, ó, vou colocar aqui categoria 2. Eu teria que escrever if a coluna quantidade for maior ou igual a 40, então acima de 40. Se não, else até 30. Tá vendo que eu demorei muito mais tempo para escrever e quando eu apertar OK, a gente vai ter o mesmo resultado que tivemos aqui do lado utilizando colunas de exemplo. Então, o editor de consultas dentro do Power BI está ficando cada vez mais poderoso e essa melhoria no editor de consultas ressalta que a Microsoft está cada vez mais colocando seu foco para melhorar a produtividade dentro do Power BI e em tratamento de dados. Então, lembre-se dele sempre, não vá pelo caminho mais longo, se você puder utilizar o caminho mais curto e que vai te gerar mais produtividade. E nos vemos nas próximas aulas de Power BI. Eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau, tchau!